Comprar ou alugar? Você também tem essa dúvida? Eu sou Marina da Guarda e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre aspectos importantíssimos que você precisa considerar antes de tomar a melhor decisão para você. E para chegarmos então a essa conclusão do que é melhor comprar ou alugar, eu vou te convidar para a gente fazer uma análise dos pontos positivos e negativos que cada uma dessas possibilidades te oferece. Então vamos analisar aqui a possibilidade de você realizar a compra de um imóvel. Quais são os pontos positivos nessa compra? Primeiro aspecto que a gente precisa considerar é que, caso você tenha um sonho de ter a sua casa própria, então esse é um aspecto muito importante. Quando você realiza essa compra, você está realizando o seu sonho, né? Que a gente sabe que as nossas compras, as nossas realizações, elas não são simplesmente financeiras, né? Tem uma influência emocional muito grande. Então, se é algo que é importante para você, é um sonho para você, então é um aspecto muito positivo de ser considerado quando você está aí conseguindo realizar o seu sonho. Outra frase que é bem provável que você já tenha ouvido é que você está pagando por algo que é seu. E aí a gente tem que fazer um parêntese nessa situação, porque assim, tudo bem, você está pagando por algo que futuramente vai ser seu, porque até o momento, enquanto você estiver financiando esse imóvel, né, enquanto você está pagando, ele ainda não é seu. Só quando você concluir aí, né, o parcelamento, o financiamento, aí sim esse imóvel vai ser seu. Caso você deixe de pagar as parcelas, ele não é seu, a não ser que você compre à vista, né? Aí sim o imóvel é seu logo de imediato. Mas aí é um aspecto que muitas vezes é usado como um argumento de que positivo, mas que dependendo da situação pode não ser. Mas de certa forma você está, caso você continue pagando aí, né, como a frequência, pagando todo o financiamento, no final ele vai ser seu, diferente do aluguel, né? E aí, outro aspecto positivo que as pessoas consideram é que quando o imóvel ele é seu, você pode fazer, por exemplo, reformas de acordo com o que você deseja. Caso você tenha necessidade de fazer alguma alteração devido a uma nova constituição familiar, devido a alguma alteração que seja do seu interesse, então você pode reformar esse imóvel que é seu da maneira como você deseja. Até mesmo em questão de decoração, você tem essa facilidade de fazer os ajustes, né? De fazer as mudanças que você desejar. Então, o imóvel sendo seu é um aspecto positivo. Agora, falando dos aspectos negativos, uma primeira coisa que a gente pode considerar é o seguinte: pode ser que futuramente esse imóvel que você comprou agora, ele não sirva mais para você, por alguns fatores. Primeiro, devido à questão familiar, né? Pode ser que você, naquele momento que você comprou, você tinha uma composição familiar e depois você tem outra, e aí como comprou, vai ser muito mais difícil para você vender isso, né? Tem um processo aí de realizar a venda, que já entra num segundo aspecto negativo, né? Que é quando o imóvel é seu, ele demanda um tempo para a venda, normalmente você não vende imediatamente, né? Caso você precisa fazer a troca desse imóvel, né? Comprar um outro, queira vender, então você precisa de um tempo aí para conseguir realizar essa venda. Como eu estava falando, outro aspecto que a gente pode considerar de forma negativa é o fato de você ter comprado o imóvel em um local não significa que lá mais na frente você queira ainda morar naquele local. E aí, como você comprou, então acaba que de certa forma você fica um pouco mais preso ali até você conseguir vender esse imóvel, se for do seu interesse, ou muitas vezes você nem se muda, né, nem sai daquele lugar, exatamente porque a dificuldade que tem, ou então o financiamento é por um longo prazo, se você for vender você vai acabar perdendo dinheiro, então essa questão de você realizar essa compra, ela dá uma engessada nisso, né? Você não consegue ter essa mobilidade geográfica caso você deseje. E esse foi um aspecto que eu considerei que para mim é muito importante quando eu passei a morar próximo do meu trabalho, eu vi o quanto que isso traz qualidade de vida para mim. Então, fazer um financiamento, e eu já tentei fazer um financiamento há alguns anos atrás, acredito que há uns 8 anos atrás, só que aí não deu certo. E aí eu sou muito grata hoje por isso não ter dado certo. Porque hoje eu já não gostaria mais, né? Na verdade, não ia querer mais morar no local onde eu ia financiar naquela época. E é bem provável que
aquela estrutura que eu estava financiando naquele momento já não me serviria hoje também. Então considera os próximos anos, qual é a previsibilidade que você tem. Lógico que a gente não consegue saber o que vai acontecer nos anos futuros, mas você tem certeza que é naquele lugar mesmo que você quer morar. E se você já está comprando, esse local realmente é adequado para você morar, porque muitas vezes a gente precisa comprar um local onde você não acredita que não é adequado para você morar devido à questão financeira, né? É um valor que cabe ali dentro do seu orçamento, então acaba que você compra num local que não é o local que você realmente deseja morar. Então esse é um aspecto que precisa considerar, tá bom? Porque futuramente pode ser que você não queira ficar naquele lugar e você tem essa dificuldade aí de já ter comprado, né? E aí outro aspecto que é muito importante de ser considerado, acho que um dos mais importantes nessa lista que eu tô falando aqui para você, é o aspecto de o financiamento, ele tem taxas de juros muito altas, né? Por mais que em alguns momentos tenha umas baixas de taxas de juros, mas quando você vai fazer isso a longo prazo, 20 anos, 30 anos ou 35 anos, né? Essas são as possibilidades que você tem aí, 30 anos na verdade, né? As possibilidades que você tem aí de financiamento, você vai perceber que você paga quase o dobro, né, do valor que você financiou. Então, caso você vá financiar totalmente esse apartamento ou a casa onde você deseja morar, é bem provável que você esteja pagando muito mais caro, né, pelo imóvel devido ao financiamento que você está fazendo. É um aspecto muito importante de você considerar. Então esses são os pontos, tanto positivos quanto negativos, de você comprar. Só que agora nós podemos falar também do aluguel. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos também que a gente pode considerar em relação ao aluguel? E aí eu vou falar dos pontos positivos, que foi uma das coisas que eu comentei, né, que é a mobilidade geográfica. Ou seja, você alugou ali, mas se você precisar mudar, não tem nada que te impeça de mudar para o local onde você deseja. Até mesmo caso você tenha feito um contrato, né, e você queira sair antes da finalização desse contrato, você pode, se couber dentro do seu orçamento, claro, você pode pagar a multa e ir para o local que você deseja. Então você tem essa facilidade, né? Se você quiser trocar também, por exemplo, o tamanho, se alugou um lugar menor, depois você mudou, teve uma mudança aí na sua família, você precisa de um lugar maior, você tem essa facilidade também de ser num período bem mais rápido do que se você tivesse um imóvel, quem sabe, para vender, né? Seria a probabilidade de uma venda rápida é muito mais difícil. Então tem essa possibilidade, né, essa vantagem de você estar aí no imóvel alugado. Outro aspecto positivo que você pode ter em relação ao imóvel alugado é que você pode pagar um aluguel e com a diferença que você pagaria, né, caso você estivesse financiando um apartamento ou uma casa, essa diferença você pode investir. E quando você investe, né, os juros ali, eles estão trabalhando a seu favor. Ou seja, aquele dinheiro que você estaria pagando lá, né, no financiamento, pagando os juros, na verdade você está aí fazendo com que ele renda para que, quem sabe, futuramente, caso você deseje, você possa então comprar o seu imóvel à vista. Vai ser muito mais barato, com certeza, e normalmente o prazo é bem menor, né? O prazo que você demoraria para pagar, né, para juntar esse valor, é bem menor do que o prazo quando você faz o financiamento. Então, é um aspecto muito interessante de você considerar. E aí vem lá os aspectos negativos. O aspecto negativo, o primeiro é que você está pagando por algo que não é seu. Né? Essa é uma outra frase que é bem comum também da gente ouvir, né? O aluguel por si só, você pode pagar quantos anos for e no final esse imóvel não vai ser seu. Mas então, se você simplesmente está pagando e não está usando essa estratégia, né, de investir essa diferença do financiamento, realmente você está pagando um dinheiro que não tem retorno para você. Né? É um aspecto que você precisa considerar. Mas caso você esteja investindo isso, então pode ser uma forma positiva, né? Analisa aí o fato de simplesmente estar pagando aluguel por pagar, você pode estar usando isso como um recurso a seu favor. Ou um aspecto negativo também que as pessoas geralmente argumentam muito é que no local alugado você não pode fazer alterações na estrutura, você não pode fazer reformas da maneira como você deseja, até mesmo a decoração fica de certa forma limitada. Então você não tem essa facilidade, né, de poder deixar o lugar adequado do jeito que você deseja, caso você queira fazer alguma alteração.
Então é um aspecto que é considerado negativo também. Então são alguns aspectos que é importante que você considere, né, antes de tomar a sua decisão, para saber o que vai ser melhor para você. E ao realizar essa compra, é muito importante você entender que tem vários aspectos, além do aspecto financeiro, envolvido nisso. Então, se você é alguém que tem o objetivo de ter a sua casa, que é importante para você, ter o seu lugar para você chamar de seu, tudo bem, compra a sua casa, porque muitas vezes a gente considera simplesmente o valor financeiro, mas a gente sabe que na vida da gente não é só isso que é importante. Se a compra do imóvel é importante para você, você pode realizar. E dentro desse aspecto, a melhor maneira não seria o financiamento, seria assim, enquanto você está, né, alugado ali aquele local, você aluga um lugar menor do que o valor que você estaria pagando de parcela do financiamento, e normalmente porque se você pegar, por exemplo, um imóvel, né, que custe o valor que você vai comprar, quando você vai alugar, o valor que você pagaria de parcela geralmente é bem maior do que o valor que você está pagando aí de aluguel. Então você faça essa análise. Quanto que você pagaria caso você estivesse financiando o imóvel da maneira como você deseja? Essa diferença você já vai separar para investir. Aí algumas pessoas argumentam da seguinte maneira: ah, mas eu prefiro financiar porque é a maneira de eu adquirir, porque senão eu não consigo guardar dinheiro. E essa, gente, é uma situação que a gente precisa analisar e fazer essa mudança de pensamento, né? Porque você consegue pagar para alguém, mas você não consegue pagar para você, considerando que você vai estar aí tendo a possibilidade de comprar um imóvel à vista em muito menos tempo do que se você estivesse financiando. Você pode estar economizando, né? Comprando o valor que você pagaria seria bem maior, né, no financiamento do que se esse valor tivesse sendo investido e os juros aí estivesse correndo a seu favor e não contra você, né, que é o que acontece quando a gente está pagando juros. Então, mudar esse pensamento, mudar essa mentalidade de que você precisa estar perdendo dinheiro, você precisa estar pagando mais caro, alguém precisa estar ganhando o seu dinheiro para que você consiga adquirir algo, é algo muito importante de você trabalhar aí. Assuma essa responsabilidade de que você vai separar esse valor, faça um investimento, né? Aí você pode dizer também, ah, mas eu não sei investir, ainda não conheço. Vamos estudar sobre isso, né? Esse canal aqui também é para dar várias dicas, e há algum tempo atrás minha vida também estava totalmente desorganizada, eu não tinha conhecimento e eu fui estudar. E esse é o convite que eu faço para você. O que você não sabe ainda, né? As decisões que vão mudar a sua vida, que vão trazer qualidade de vida, é por falta de conhecimento que você não tem. E nós temos muito conhecimento disponível, então as informações que você precisa para cuidar do seu dinheiro, você precisa ir atrás delas, né? Para que você então aprenda a cuidar do seu dinheiro e fazer com que ele renda, se multiplique, que você utilize ele aí a seu favor, né? Essa é uma observação. Então, alguns aspectos que a gente considerou. E aí, se você entendeu que o melhor é comprar, né? Compre da melhor maneira possível, pagando a menor quantidade de juros possível, usando a estratégia adequada para você fazer isso. E aproveitando, eu quero compartilhar com vocês uma possibilidade de você simular esse cálculo, né? De quanto seria, qual o valor que você pagaria, se realmente vale a pena pagar um aluguel hoje e guardar esse dinheiro, por quanto tempo você precisaria guardar esse dinheiro, se realmente seria mais vantajoso. Você pode fazer essa simulação, você pode entrar no site urb.me, tá? Lá ele tem a possibilidade, ele oferece uma calculadora onde você vai preencher as informações ali que você tem a respeito do valor do imóvel que você quer, né? Em quanto tempo você vai pagar, qual é a taxa de juro que você vai pagar. Então esse site ele te dá essa possibilidade. Caso você não saiba essas informações, você pode solicitar ao banco, né, a um banco, essa possibilidade do financiamento, quais são as taxas que estão sendo usadas no momento, qual o prazo. Então você pede uma simulação do banco, pega esses dados e joga lá nessa calculadora e você vai perceber a diferença que você vai ter, se vale realmente você estar financiando ou se vale você aguardar um pouco mais, ficar um tempo mais no aluguel, investir esse dinheiro e futuramente comprar à vista. Eu já fiz algumas simulações e todas as simulações que eu fiz vale muito mais a pena, né? Tipo assim,
um financiamento que eu pagaria em 20 anos, usando essa estratégia de pagar o aluguel, investir esse valor, eu conseguiria em menos tempo, em quem sabe quase metade, né, desse tempo, de 10, 11 a 14 anos, eu já conseguiria o valor que seria suficiente para comprar à vista. Então, olha a economia de tempo e financeiro, né? São vários anos que eu estaria ali pagando a menos. Então, faz esse cálculo, tá disponível para você essa ferramenta, utiliza, né? Faça todas as análises antes de você tomar essa decisão. E aí você considera também o seguinte: hoje, você tem certeza do que você vai querer amanhã? E quando eu falo amanhã é futuramente, né? Futuramente, isso que você está pensando hoje, você já analisou dentro dos planos que você tem, dentro do que você deseja realizar, do que você deseja conquistar? Realizar essa compra hoje, ela realmente vai atender essa demanda que você tem futuramente? Claro, como eu disse, não tem como a gente prever, mas não tem como a gente ter certeza, na verdade, né, do que vai acontecer. Mas pelo menos ter uma noção do que você deseja, do que você está buscando, e aí você então percebe se comprar esse imóvel hoje faz sentido ou não na sua vida. Tá bom? Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você, espero que você faça a análise da melhor maneira para que você possa então tomar a melhor decisão aí de acordo com a sua realidade. Essa compra, ela tem aspectos emocionais, como eu falei para você, né? Então assim, não dá pra gente dizer que comprar é a melhor opção, mesmo que você perceba que financeiramente não é vantajoso, mas é muito importante para você. Realize a compra da melhor maneira possível. E se essas informações foram úteis para você, eu peço já para você já deixar o seu curtir, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Isso é muito importante para mim, me ajuda a crescer, né, a desenvolver esse canal e levar informações para o maior número de pessoas. Eu agradeço a sua atenção e peço para que você também compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui também para saber se essas informações foram úteis e se você tiver uma dúvida, eu terei o maior prazer em esclarecer. Um forte abraço e até o próximo vídeo.